Olá, começando o 6º episódio do podcast de Perry Mason, nova série da HBO. Eu sou a Júlia Gavilã, especialista em televisão e em cinema, e eu estou aqui com o Luiz e Gino, cada um com seu caderninho cheio de informações, porque o julgamento começou. E aí, Gino, tudo bem? Tudo bem, você. Você pode me apresentar como um especialista em sofrimento e desgraçamento de cabeça, porque é isso que tá acontecendo comigo hoje. Eu tô sofrido, eu estou desgraçado da cabeça. Eu achei que eu ia assistir um episódio gostoso, né? Uhum. Um episódio simpático, agradável, light. Colorido. E aí o que aconteceu? O julgamento começou, o Perry começou confuso e foi se acertando, e talvez eu tenha acompanhado esse sentimento dele. O Perry tá sofrendo, o Perry não sente muita esperança, o Perry sente que as pistas e as teorias que trazem pra ele, né, que a equipe traz pra ele, não são as que vão resolver tudo aquilo. Ele tá frustrado porque o Ibi deixou ele por ali. E eu acho que eu acompanho muito o sentimento do Perry, Júlia. E você? Eu também. A gente, pela primeira vez, né, desde o começo da série, a gente finalmente viu o Perry num ambiente que é o dele, né? No ambiente que é o original do personagem. Que é o julgamento, que é sala de julgamento, que é tribunal. Então, como você mesmo disse, começou aí com gaguejando, né? Estudar, beber uma água, no meio da apresentação, da declaração do início do julgamento. Já passou a pior imagem possível, mas... O primeiro dia não poderia ser pior, né? Sabe aquele primeiro dia de trabalho que você chega atrasado, tava chovendo, você chega molhado, suja a recepção inteira? Foi isso que aconteceu com ele. Essa foi a vida dele nesse primeiro episódio. Mas esse julgamento já começou do jeito que a gente tava esperando, né? Que era usando a imagem da Emily como essa mulher maldosa e luxuriosa, que é capaz até de, se trair o marido, ela é capaz de matar o próprio filho. E como você disse, a gente recebe informações novas também, né? Algumas informações sobre a Emily, sobre a relação dela com o George, que o promotor trouxe pra gente também com essa ideia de continuar passando essa imagem de que ela era uma mulher horrorosa. Inclusive nessa cena, eu lembro que lá no começo, né, no primeiro episódio do nosso podcast, a gente comentou sobre a cena que mais chamou nossa atenção no primeiro episódio foi aquela que o Perry é torturado, grita no estúdio de cinema e tal. E a gente não viu outras vezes o Perry, entre aspas, perdendo o controle, né? Não. E aí, essa questão da Emily não ter levado pra ele todas as informações, né, e ter escondido, porque quando ele pergunta pra ela, fala, Emily, qual que era a sua relação com o George? Como é que era a sua relação de amante? Fala, não, eram cartas de amor, promessas e beijinhos trocados, né? E ele fala, tá bom. E aí, de repente, a gente fica sabendo desse fato, né, que eles foram pro motel e levaram o Charlie. E que agora, pra todo o júri, pras pessoas que estão acompanhando o caso, fica essa impressão. Uma pessoa que é capaz de ir pro motel, levar a criança, deixar ela em outro quarto enquanto ela tá transando, ela é capaz de deixar a criança com esse amante por alguns dias. E aí sabe-se lá o que o amante vai fazer. Então, parece que fica mais claro, né? Parece que prova mais o ponto da promotoria, da acusação. E aí ele perde o controle de uma forma, ele dá um chilique, que é aquilo, ele fala, cara, eu tô fazendo de tudo pra salvar a sua vida. E você fica me escondendo informação porque você tem vergonha de contar? Tipo, pelo amor de Deus, né? E aí ele pira completamente. Mas foi legal que você falou você contou essa história. Falou, ele chegou no primeiro dia e teve o pior dia possível, né? Só que a impressão que eu tive é que, assim, ele teve o pior dia possível no primeiro dia porque ele chegou no primeiro dia tentando ser um advogado. Tentando ser o Ibi, tentando ser o advogado clássico. E ele não é esse cara, né? Ele é um outro tipo de advogado. Ele é um advogado que, assim, ele não é um advogado de formação. Ele é advogado... Ele traz aquilo naturalmente da experiência de vida dele, né? Ele consegue desempenhar aquele papel na corte ali de uma forma mais natural. E aí é isso que a gente vê na sequência da evolução dele. Logo no segundo dia, no terceiro, por mais que ele ainda tropece muito nas questões jurídicas, né? Conhecimento jurídico, tipo, parece que a promotoria sabe de cor o vademecum, né? Ele consegue... Cada coisa que o Perry fala, a promotoria... Não, protesto por isso, protesto por aquilo, não sei o que... Não sei experiência também, o juiz né? sempre... Experiência. E o Perry vai escorregando em tudo. Quando ele tenta dar umas cartadas jurídicas, ele toma uma invertida e, tipo, só desiste. Mas o tipo de defesa do caso, né? Até o jeito como ele lida com surpresas. Tem uma cena que eu acho legal, que acho que ela é simbólica, que o Perry, ele sai, né, daquele espaço estipulado pra defesa e promotoria,
e vai pro corredor do salão e as pessoas olham aquilo com uma certa estranheza, é isso, né? É ele saindo do espaço do advogado puro e simples ali, né? E trazendo um novo olhar pra profissão, pro jeito de conduzir os casos. Mas é legal ver essa evolução e parece que ele vai ficar cada vez mais confortável, né? A gente, desde o primeiro episódio, a gente tá comentando que o Perry percebe coisas, né? Que ele olha, ele tira foto, ele dá aquela olhada de lado, a câmera mostra o foco, a visão dele do que ele viu. A gente já tava desde o primeiro episódio comentando sobre isso. Só que ele é um cara que ele tira foto e ele guarda, ele faz aquele raciocínio mental e ele guarda pra ele, né? Faz parte da investigação e aí mais pra frente ele conversava com o Ibi, ou ele conversava com o Pete e tal. Só que agora, como advogado, ele não pode mais guardar a informação. Ele precisa ter essa informação e ter provas pra mostrar o que ele tá dizendo, né? Pra embasar o que ele tá dizendo. Então, eu achei que foi uma... Ele ainda deu uma tropeçada depois, ainda tropeçou, depois teve testemunha que ele não tava preparado pra falar, e aí ele ficou igual um peixe fora d'água ali, sem saber o que ele ia fazer. Mas você vê que ele precisava mostrar era a reação que a dela viu nele quando decidiu que ele seria o advogado, né? Que é aquela reação de, o importante é que você é o cara que sabe que a Emily é inocente, você é o único que sabe disso, que acredita nisso, então vamos partir daqui. Eu gostei muito, nossa, essa cena em particular, que ele tá conversando com o policial Paul Drake, né? Que eles estão andando, e que ele anda e fala, olha, tipo, pra mostrar pras pessoas, nossa, curioso isso aqui, né? Essa declaração que você fez sobre o tamanho do rastro, sendo que na foto não tem nada disso. Eu achei que foi bem legal. Ele é perspicaz, isso é fato. Ele vê coisas que as pessoas não veem. Ele é. Então ele só precisa começar Agora, a experiência pra colocar isso no julgamento. Uhum. Teve uma coisa do julgamento, Julia, não sei se você compartilha comigo. A gente tá suspeitando de tudo e de todos desde que a série começou. Uhum. A gente, até por aquela frase fatídica do trailer, que não sai das nossas cabeças, que é todo mundo tá envolvido, a gente fica achando que todo mundo o tempo inteiro pode estar envolvido. E dessa vez eu fiquei com a impressão que o juiz tá muito pro lado da promotoria de um jeito até assustador, assim. Tudo que o Perry faz, ele condena, tudo que a promotoria protesta é concedido. Depois, naquela conversa da sala de reunião, só faltou ele fazer um cafuné no promotor. Você acha que o juiz também tem lado nessa história? Eu acho que é aquele caso de... eu não acho que o juiz em si esteja envolvido, como eu também não acho mais que o próprio promotor tá envolvido no sequestro e depois no assassinato do Charlie. Eu acho que é aquela questão de todo mundo que é um elemento básico do noir. Todo mundo pode se dar bem com um caso muito grande. Então todo mundo, de alguma forma, acaba se corrompendo durante esse processo. Eu acho que no caso do juiz, é mais uma questão de esse é um caso muito grande e ele precisa ser encerrado logo. Todo mundo sabe que essa mulher é culpada, vamos correr com isso aqui, não precisa investigar mais nada, não precisa olhar mais corpo de nada, segue o barco, sabe? Então, eu acho que é esse tipo, porque era assim que esse juiz tratava o Ibi, você lembra? Ele falava isso também pro Ibi, de tipo, putz, meio que, por que você se envolveu nesse caso, cara? Você podia ter saído quando dava tempo, assim. O cara que você tinha sido contratado já tinha sido... ele tinha sido contratado pra livrar o Matthew e o Matthew saiu. Então, meio que... Por que você continua aqui? Então, eu acho que é mais essa questão mesmo de... segue o baile. Vamos acabar logo com isso aqui e é isso. Entendi. Uma coisa que você falou... Vai me trazer o próximo assunto aí, uma bola que você levantou. Você falou que até a promotoria agora você tem essa sensação que não necessariamente eles estão envolvidos no assassinato do Charlie, mas ele tá se apropriando de algumas questões e completamente corrompido, tentando fazer disso o melhor pro caso dele. Uma surpresa, talvez, que a gente tenha tido no episódio, foi que a gente descobriu que o detetive Holcomb, na verdade, ele não tá completamente a par de tudo que o detetive Ennis tá fazendo, né? Sim. A gente achava que eles estavam o tempo inteiro trabalhando como uma dupla sobre a mesma ótica, sobre as mesmas questões, com o mesmo conhecimento do caso. E agora a gente vai entendendo que existem níveis e níveis de corrupção. Exato. Certo? Então tem a cena que eles brigam, que o Holcomb destrói o carro do Ennis. Então, assim, a gente começou a entender que o Holcomb, ele é corrupto, que ele tá tentando usar o caso também pra promoção pessoal, pra conseguir uma coisa melhor, mas ele ficou completamente surpreso quando ele entendeu que o Ennis tinha subornado, né, tinha comprado o comandante ali pra colocar eles no caso.
né? Pra tirar o detetive que teoricamente teria prioridade no caso, que era a vez do cara investigar, e colocar eles. Sim. Então, o Ennis tá envolvido com assassinato. A gente ainda não sabe exatamente em qual nível, mas ele tá. O Holcomb não. Não. E aí, junto com essa coisa de entender o que tá acontecendo com o Ennis, a gente teve um episódio cheio de pistas, cheio de fatos mais claros do envolvimento da igreja, né? Queria que você falasse um pouco mais sobre isso aí. Assim, a gente teve uma... Porque agora que o Perry não é mais um investigador, ele tem que gastar o tempo dele preparando, né, juntando provas, assim, pra poder usar no tribunal, as coisas se inverteram. Então a Della acabou entrando nesse papel que era do Perry antes de sair investigando, e o Pete ficou sozinho investigando como ele já fazia antes. Então, os dois foram pra lugares diferentes investigar coisas que a gente acabou descobrindo que tem ligação, né? A gente descobriu, primeiro o Pete descobre que existe uma conexão oculta entre o Ennis e 2 dos sequestradores. E essa é uma informação que pra gente, talvez pro público brasileiro, seja um pouco mais obscura do que pro público americano, né? Que envolve até o massacre de Ludlow, que foi um evento real que aconteceu nos Estados Unidos, em Colorado, no qual tropas da Guarda Nacional e forças de segurança privada massacraram trabalhadores de uma mina e mataram os trabalhadores e mataram as suas famílias durante uma greve. Isso foi em 1914, né? E esse lugar até virou uma cidade fantasma depois, é uma história bem horrorosa. Mas é uma história que é muito conhecida nos Estados Unidos. Então, o episódio, ele dá informações sobre isso, mas não todas as informações pra gente, público brasileiro, conseguir relacionar, né? Tipo, falar, realmente, o massacre de Ludlow é uma coisa que a gente sabe o que é, e a gente relaciona com a nossa história. A gente não tem essa mesma relação. Mas ele acaba descobrindo essas duas ligações. Essa ligação entre o Ennis e os dois dos sequestradores. E aí que entra o lance da igreja. Porque o que acontece? A Della, enquanto isso, tá lá descobrindo também que o George tava roubando a igreja para a igreja. Né? Essa é uma história estranha, né? A gente primeiro fica com essa sensação, mas peraí, eles estavam... será que eles estavam lavando dinheiro? Tem alguma coisa a ver com pegar o dinheiro dos fiéis e fazer com que aquilo fique, né, mais legalizado? Qual é o nível de profundidade? Aí tem alguns momentos que são bem claros, né? E que deixam isso mais jogado na nossa cara. Quando eles vão até lá, né? Até a sala de finanças, né? Vamos falar assim, da igreja. E aí a Della tá mexendo em alguns livros. E aí ele fala, a gente tem alguns o Eric Seidel, né? Que é um dos diáconos. Isso. Ele fala, eu não sei que empresa é essa. É uma das empresas que a gente investe, porque a gente investe em algumas empresas, né? Ele até pra movimentar o dinheiro da igreja. Ele até fala que a gente devolve pro povo, que o povo dá, né? Ele dá meio que uma dessa também. Ele fala, a gente investe em umas 30 empresas, porque se não fossem esses investimentos, a gente não conseguiria ter um ministério do tamanho que a gente tem, né? A gente seria uma igreja muito menor e a gente tem que entregar pra comunidade. Ela fala assim, nossa, 30, pelo que eu vejo aqui, é mais como 50 ou 60. Ou seja, é aquela maracutaia financeira, né? Eles recebem doações e podem receber essas doações sem grandes contrapartidas jurídicas, porque são uma igreja, sem pagar imposto também, né? E aí pegam esse dinheiro, sem pagar imposto, e aí pegam esse dinheiro e investem em empresas e... Que história é essa, né? Já começa a soar ainda mais estranho aí, né? A gente sabia do interesse financeiro, claro, que outras conversas e outras cenas, outros momentos mostravam pra gente, mas essa informação é super forte. Saber que o George, ele recebia dinheiro, né? Tinha um dinheiro da igreja que passava ali por ele, e aí a gente sabe-se lá como é que voltava depois, se ele só doava, mas era uma coisa estranha que acontecia porque ele era um laranja, né, no meio dessa história, uma empresa de fachada, e aí depois a gente ainda fica sabendo do passado do Diácono Seidel, que foi vice-presidente dessa companhia, que era responsável pela zona de mineração de Denver, que foi a responsável por esse massacre, ou seja, uma empresa que tá com sujeira, né, em todos os sentidos, aí, metafóricos e literais, e o Seidel nada mais, nada menos, era o vice-presidente da empresa quando o tal do massacre aconteceu, e aí é muito provável que ele, né, o Seidel, conhecesse o Ennis e os outros envolvidos no assassinato do Charlie.
Que loucura, hein? Pois é, a gente sempre, desde o primeiro episódio a gente tá falando, até por conta dessa frase mesmo que você repetiu, sobre estar todo mundo envolvido, todo mundo tem um dedo nisso, todo mundo tá envolvido. Só que a gente precisava de uma ligação real entre o Ennis, a igreja e os sequestradores. A gente sabia que entre a igreja e os sequestradores tinha o George, que trabalhava na contabilidade da igreja, e que até falaram que, ele trabalhava num cassino, né, ele trabalhava com dinheiro da máfia, e aí ele, de repente, virou muito religioso e foi trabalhar pra igreja. A gente percebeu que não era exatamente assim. Ou talvez ele fosse muito religioso e achasse que lavando dinheiro para a igreja ele tava ajudando a igreja, alguma parte. Lavaria a alma também. Exato, né? Ele estaria fazendo algum trabalho de Deus ali, né, na cabeça dele, ou sei lá, vai saber. Mas a gente não tinha essa ligação do Ennis com a igreja, necessariamente, né? A gente não sabia até onde, qual era a profundidade disso. Porque a gente não sabe quem foi que contratou o Ennis. A gente sabe que o Ennis está envolvido. Esse episódio, como você mesmo disse, prova. Ele mesmo falou que ele foi contratado para fazer um trabalho. A gente tinha questionado se ele tinha sido contratado só para limpar meio que a bagunça que deixaram, ou se ele tinha sido contratado desde o começo. E ele foi contratado desde o começo, porque ele fala pro parceiro dele que, foi um trabalho que deu errado. Foi um trabalho que deu errado. Então, claramente, ele estava envolvido desde o começo. Mas a gente não tinha essa ligação, não tinha nada que ligasse todo mundo num bolo só, e agora a gente tem. Que são esses eventos em Denver, né? E que o Ennis participou disso, e que 2 dos sequestradores também participaram. E que o George fazia parte da igreja. Então as coisas já começam a tomar um rumo em que a igreja tá mais do que só envolvida como a irmã Alice querendo trazer o Charlie de volta. E aí, lembrando daquela nossa teoria, Júlia, que a gente tinha comentado sobre o possível envolvimento da igreja e o possível... A questão imobiliária, né? A tentativa da construção da cidade perfeita, de jihad e tal. Voltou isso, né? Voltou! Eu acho que voltou. E aí, voltou muito pela apresentação de um personagem novo, que eu não tava nem esperando aí. Eu achei que a gente ia ficar lidando só com personagens antigos e com fatos novos, mas chegou um personagem novo que nessa leitura rápida aí, né, da Della e do Perry, nos livros de finanças da igreja, eles se depararam com uma assinatura ali, né, estranha, um JH, e depois a gente descobriu que é o tal do John Hicks, que é o cara que o Perry vai encontrar no final do episódio. Primeiro eu queria fazer um parênteses aqui um pouco mais pessoal. Eu achei a casa do John Hicks um verdadeiro show. Não é? Achei uma muito mansão, bonita. Cara, no meio do nada, parabéns. Poderia aparecer em grandes programas de arquitetura aí, grandes publicações como Architecture Digest. Parabéns aí, junto com casas como a casa da Dakota Johnson. Parabéns pela conquista. Eu adoro a casa da Dakota Bonita, Johnson. Né? Você que tá ouvindo a gente aí, procure por aí. E aí o Jim Hicks, o Perry, quando chega, ele fala uma coisa: você é o Perry Mason, né? O advogado da garota Dodson, tava esperando você, vamos conversar, te vi no jornal. E aí? O que você acha que esse cara vai trazer de informação, de onde ele veio, pra onde ele vai, onde ele corta o cabelo? Eu acho... em lugar nenhum ele deve cortar sozinho, porque ele mora no meio do nada, né? Eu acho que... É verdade. Eu fiquei pensando nisso, depois que o episódio acabou, porque é o seguinte, ele é o clássico personagem que chega pra explicar coisas que a gente tá na dúvida, sabe? Aquele personagem que chega com histórias que só ele sabe. Porque, vamos lá. Ele mora no meio do nada, ele cuida da casa, que teoricamente é o lugar, é uma empresa que também recebe parte dessas doações, entre aspas, para as empresas agrícolas, famílias e tal. E essa ligação com ele é que quando ele chega, ele já sabe que o Perry ia aparecer. E isso é a parte mais interessante. Ele sabe que o Perry ia chegar nele, o que significa que ele tem informação pra dar. Pode ser que tenha uma informação que não tenha necessariamente a ver com o caso do Charlie, mas que tenha a ver com a igreja, que pode aprofundar mais essas ligações da igreja com esses sequestradores. Entendeu? Se o Ennis sabe de tudo e ele sabe do cara que contratou ele, que o próprio parceiro dele falou, vamos matar todo mundo, o jeito que pra não chegar em você, vamos resolver isso aqui pra não chegar em você, o Ennis deve conhecer esse cara também, né? Se ele tiver algum envolvimento, a gente não sabe também se, por exemplo, ele foi contratado pela igreja e ele faz trabalhos pra igreja também, porque a gente já viu ele na igreja antes, lembra? Nos primeiros episódios, ele tá na igreja no velório do Charlie, ele tá lá, é um lugar que ele frequenta, não é um lugar desconhecido pra ele. Então, eu acho que ele vai chegar com informações que são muito importantes pra poder resolver, pelo menos pra esclarecer um pouco essa parte do envolvimento da igreja com esses sequestradores. Outra coisa que também eu acho que é importante a gente também ficar de olho, já que a gente tá falando sobre
pessoas com informações, é que agora a gente tá vendo que o Paul Drake, o policial Paul Drake, ou talvez esse policial no futuro, ele também decidiu virar um agente ativo agora, né? Depois de passar os episódios todos pensando, putz, o que eu faço? Ah, minha família, meu filho pra nascer, né? Minha esposa grávida, e eu preciso cuidar deles, mas ao mesmo tempo eu preciso cuidar da meu próprio peso na consciência, né, e tal. E agora a gente vê que ele vai virar um agente mais ativo, porque ele acha que precisa limpar a consciência e fazer alguma coisa em relação a isso. A gota d'água é quando ele recebe o envelope com dinheiro, né? Pois é. E, tipo, olha, você foi um bom menino, você foi um bom menino, tapinha nas suas costas, um carinho na sua cabeça, toma aqui esse dinheiro e continua quietinho, e continua fazendo seu trabalho do jeito que a gente manda. E aí ele ficou pistola com isso, mesmo né? sem ele querer, ele acabou entrando em todo esse processo de corrupção que o Ennis faz parte, que o Ennis até fala, tipo, eu aprendi com os melhores, eu sou assim porque eu aprendi com você, porque eu aprendi com a polícia aqui. Pra reforçar que essa corrupção não é apenas em indivíduos, mas no sistema em si, né? Mas eu acho que é isso. A tal da cidade de Jihad aí, toda essa questão imobiliária. O Jim Hicks comprou, eles falam, né? O Jim Hicks comprou uma terra enorme, por não sei $1. quantos acres, por $1. É. Então, alguma coisa tá estranha aí, algo não cheira bem. Exato, uma coisa que passou despercebido para o Perry no episódio, e na verdade pra própria dela, que ela acaba não se aprofundando nisso, é que o nome do pai do Matthew aparece como dono dessas terras, né? E aquela história que a gente tinha comentado, que lá no terceiro episódio, que o pai dele vai falar pro Matthew, faça parte comigo, né, do futuro, que é essa cidade sem pecado, essa cidade baseada nas nossas crenças e tudo mais. Apareceu essa história, eles finalmente descobriram sobre isso. Tanto que os créditos finais do episódio, qual que é a imagem que aparece de fundo? São as plantas. A planta da cidade? A planta da cidade. Então, assim, não é uma informação E uma outra coisa, aí uma coisa pra gente, Brasil, né? Quando a planta da cidade aparece no episódio, a gente tem legenda pra o que tá escrito na tela de fundo dos créditos. Exato. Não é uma coisa normal, Não. né? É tipo, ei, olha aqui, tô mostrando aqui, ô cacete. É uma informação importante, é uma informação que você tem que se ligar. Que, olha, isso aqui não é... A gente já percebeu, vendo o Perry Mason, que nada é aleatório. Nada é jogado, nenhuma informação não é usada, tudo tem um motivo. E tem uma cena específica, e não foi uma cena curta, foi uma cena até longa, né? Do Matthew ouvindo o pai dele falando, olha, vem comigo. Não foi só uma coisa de a igreja querendo, tipo, vamos puxando o Matthew e se afastando da Emily pra Emily ficar sozinha durante o julgamento. Não foi só pra isso. Foi também porque era uma informação importante. A gente começou a ver agora que essa informação é importante, que essa tal cidade que ele quer fundar faz parte desse esquema. Realmente. E, Júlia, teve uma personagem que eu tô defendendo aqui desde o começo da série, tô falando que era a minha personagem preferida, mandei fazer algumas camisetas com a foto dela na frente, uma faixa. Correto. Mas eu confesso pra você que nesse episódio eu comecei a criar um certo ranço, pra ser mais simpático, que é a nossa querida Irmã Alice. A hora dela Irmã tá Alice, chegando. me ajuda a te ajudar. Ela fica o tempo inteiro com esse papinho de não, me leva lá na Páscoa, eu vou ressuscitar, tenha fé. Ela entrou num disco riscado ali de tenha fé, confia em mim, tenha fé, confia em mim, tenha fé, confia em Deus. E ela não tá indo pra lugar nenhum, né? Eu tô revoltado e eu espero que isso mude no próximo episódio. E eu acho que vai mudar porque... Tá chegando a hora, né? Eu acho que uma coisa que me chama muita atenção, que eu acho que é uma informação importante pra gente levar em consideração, é que além, claro, desses momentos em que ela ter conseguido puxar a Emily pra esse caminho, e a Emily até tá meio que, já tá meio sem esperança de ser inocentada no julgamento, então ela já tá acreditando que se o filho dela voltar, ela vai ser salva, e não só salva no sentido de salva de um processo judicial, né? Mas também salva no sentido dela achar que ela realmente, sentir que ela é realmente culpada pela perda do filho, e de alguma forma ter um pouco da vida que ela tinha antes com o filho de volta, né? A gente também vê um momento importante aí com a irmã Alice, com a mãe, que é lá que ela consegue a assinatura da Emily, né? Pra poder desenterrar o Charlie. E aí ela fala que não precisa da assinatura do Matthew, porque o Matthew durante o julgamento ele abriu mão, né? Tipo, ele falou que o filho não sabia se o filho era dele, então ele fez isso durante o julgamento, não faz diferença. E aí a mãe dela fala assim, eu também tô fazendo os nossos
preparativos, puxa ela pra uma sala e mostra que as malas estão feitas. Todas as malas estão feitas. Vamos fugir, o nosso caminho é fugir, é isso que a gente tem que fazer. Ali, eu tive... Belíssimas malas, Belíssimas, aliás. Umas malas de couro, muito assim, bonitas. muito Bem legais. hidratadas, né? Você vê. E aí, uma coisa... tem que hidratar. Uma coisa muito que me deu uma impressão muito forte é que isso já aconteceu antes. Não é a primeira vez que elas estão fugindo. E não é a primeira vez que pela interação delas, não é a primeira vez que a irmã Alice entra nisso. Que ela entra nisso de eu sou uma ferramenta de Deus, eu posso salvar pessoas, eu faço parte desse processo de deixar o mundo mais limpo moralmente, ou sei lá, né? Então, assim, porque você vê que uma mãe dela já tá preparada pra isso. Tipo, vamos ter que fazer isso, vai dar tudo certo. E outra, que uma coisa é você, como ela mesma falou, estar no deserto. E no deserto, lá nas barracas dela, falar, olha, eu vou salvar todo mundo e no meio da noite pegar as malas, fugir, ninguém saber pra onde ela foi parar. Pra onde ela foi. Ou então fazer isso num lugar como Los Angeles, que você tem mídia, que ela é uma mulher que fala no rádio. A igreja tá cada vez maior, entendeu? É uma dimensão muito maior do que elas estavam acostumadas. Então eu acho que não é a primeira vez que elas precisam fugir, né? Porque a gente já sabe que a irmã Alice tem um passado... de pecado. Ela mesma fala isso pro próprio Perry nesse episódio, né? Que você ficou esperando que eu fosse tipo Joana Dark, né? Que eu preferisse morrer do que pecar. E ela falou, eu prefiro pecar do que morrer, óbvio. E a gente acaba vendo que ela tem um histórico de se perder nisso, né? Pelo menos é isso. Pelo menos foi isso que eu fiquei com a impressão por toda essa preparação de vamos fugir, vai dar tudo certo, é só a gente fugir que vai dar tudo certo. Eu tô bem curiosa pra ver até onde isso vai. Porque a gente sabe que Perry Mason não é uma série sobrenatural. É uma série que é calcada na realidade. E a realidade é muito difícil, né? Como a gente viu em todos esses episódios. Essa sua observação, inclusive, Julia, me deixa com uma pulga atrás na orelha, assim. Eu, quando parei pra pensar nessa hipótese, nessa possibilidade, eu achei que isso seria maluco demais. Mas, assim, como é uma série baseada não no sobrenatural, na realidade, e essa história do... Não, tudo vai mudar na Páscoa, porque eu vou ressuscitar o Charlie. Eu fiquei até... Essa é uma das teorias que eu criei e eu sei que elas já nasceram falidas, eu sei que eu tô errado, mas... Vamos compartilhar com o ela pintou na minha cabeça. Desenterram o Charlie, abrem o caixão e não tem corpo lá. Caraca. E, de repente, descobrem que, sei lá, a criança que foi entregue não era o Charlie, era um outro bebê e que o Charlie tá com o pai... Sei lá, alguma coisa, eu sinto que assim, alguma coisa vai acontecer nesse processo da chegada da Páscoa e do desenterrar o corpo. A irmã Alice vai ganhar a notoriedade que ela tava esperando de uma forma ou outra, entendeu? Talvez não nesse exagero dessa teoria maluca, mas de alguma forma, alguma coisa vai acontecer, tem alguma reviravolta no caso ao desenterrarem o bebê. E aí, eu volto a lembrar também que a gente viu muitas vezes nos primeiros episódios o Perry mexendo na caixinha de fósforo que tinha os fios que costuraram os olhos do Charlie. Eu ia falar isso agora. E eu acho que esses fios vão voltar de alguma forma. Eu até fiquei olhando durante o episódio se os bonecos de bebê, que aquela galera que tá protestando mostra, se eles não estavam com os olhos costurados também. Que eu falei, nossa, já pensou se os bebês, esses bonecos estão com os olhos costurados com o mesmo fio que o Charlie tava com os olhos costurados, mas não, acho que os bonecos eles estão com... É uma canetinha ali, é uma tinta que pintaram na região dos olhos, então isso aí eu já tirei. Mas tem uma outra informação interessante que eu acho que a gente não comentou ainda, que é o próprio Matthew, no momento do julgamento, ele fala que ele não pode não ser o pai do Charlie. Né? Que do jeito que a mulher que ele não sabe nem se ele é o pai. E aí eu fiquei pensando que isso pode ser ainda mais, pode ser mais um motivo pelo qual o envolvimento do Matthew junto com o pai pode trazer menos remorso, mas não sei, eu acho que essa informação, eu acho que ele gritou de uma forma muito clara ali, e eu acho que essa informação é mais uma das que vão voltar pra gente nos próximos 2 episódios. Só 2, hein? Tá acabando. Só 2, eu tô com saudade já. Ainda bem que a gente já sabe que foi renovada pra mais uma temporada e que a gente vai ver mais Perry Mason deixando as nossas cabeças desgraçadas no futuro, mas eu já tô começando a ficar com saudade. Eu também. Mas você falou sobre o fio, e foi uma coisa que também foi uma história que morreu, né? Que o Perry ficou lá
fissurado ficava olhando pra caixinha, o fio, ficava pensando, meu Deus, isso meio que ficou pra trás, porque aí vieram outras coisas. Teve a história das cartas, né? Surgiram outras coisas e a prioridade acabou sendo outra. Mas essa história do fio deve voltar em algum momento, porque o próprio cara que ele vai lá visitar na loja de fios, né, de tecido, ele fala que, olha, existe uma quantidade infinita de fios aqui. Não acho que ele vai entrar numa loja um dia e falar, nossa, encontrei o fio, olha que milagre, né? Não acho que isso vai acontecer. Mas eu acho que em algum momento ele vai relacionar, alguma coisa vai acontecer, ele vai relacionar esse fio que ele tem ainda, né? Que é uma prova que ele tem, e só ele tem, porque, na verdade, tem também no julgamento, mas ele está com o fio guardado dentro de uma caixinha de fósforo. E uma hora isso vai voltar e vai fazer talvez o estalo para ele descobrir quem é a pessoa, direcionar para quem é o principal envolvido, seja esse fio. Porque faz tempo que ele apareceu e sumiu, né? Eu só espero que ele não espere até a invenção do teste de DNA. Pois é, pra conseguir que demora. Identificar quem é que botou as mãos no fio, que isso aí vai ser tempo demais. Eu não sei se a gente vai aguentar esperar tanto tempo assim. Mas esse episódio foi maravilhoso e já tá direcionando. O cerco tá fechando, as pessoas já estão começando a mostrar sua cara, as pessoas já estão entrando em desespero. O N já tá desesperado, apesar dele mostrar aquela imagem dele de que não tá. Os últimos 2 episódios prometem muito. Tá todo mundo desesperado, eu tô desesperado, eu tô esperando um episódio final, talvez, em que o Perry ganha na loteria. Ah, só felicidade, né? A mulher aceita ele de volta. Aí não, deixa. Ele se une com o filho. Deixa a mulher lá. A paz reina no mundo. E um grande arco-íris brilha no céu. Difícil, né? Porque esse ainda é os anos 30 nos Estados Unidos. Tá certo. Júlia, alguma cena que chamou sua atenção pela beleza, pela plasticidade, pela fotografia? Qual momento desse episódio 6 te deixou de queixo caído? Todas. Não, mas acho que meu momento favorito é quando o Perry tá tão revoltado por conta de toda a situação, de estar lidando com um caso tão difícil, que ele começa a xingar o E.B. E ele fica tão bravo com a situação de estarem mentindo, de não ter de ter informação, mas não ter prova e tal. Que primeiro que ele faz uma imitação maravilhosa do E.B. Ele faz igualzinho, é maravilhoso. Boa, né? E segundo que você vê ele no ápice dessa raiva, né? Ele finalmente se soltando e falando, que inferno, né? Eu tô nessa situação por sua culpa, que foi covarde. Eu acho que a palavra covarde pra falar sobre Bi foi a primeira vez que ele falou sobre isso. Apesar de claramente já ter pensado sobre isso. Então eu acho que a cena toda é muito boa e o Matthew Rhys é maravilhoso. Nossa, ele é um ator impressionante. Nossa, que ator, né? Pelo amor de Deus, ele é muito bom. Ele é muito bom. E o que me deixa mais desgraçado também, de admiração por ele, é depois assistir alguns bastidores, umas entrevistas com ele e ver que até o sotaque ele é galês americano, que ele não tem por não ser americano, ele é galês. Até o sotaque americano ele precisa fazer e ele faz tão bem, ele consegue entrar tanto no personagem. A entonação é perfeita. Que cara, é impressionante. Eu fico muito chocada. É isso aí. Eu adorei as cenas que aconteceram no tribunal, né? Eu gosto muito de séries e filmes de advocacia, então foi legal chegar pra uma cena de tribunal com tanta história construída por trás de tudo aquilo que a gente tava vendo, né? A gente passou 5 episódios acompanhando o desenvolvimento e a construção de todos os personagens, do caso, de tudo aquilo. Então, a gente chegou no tribunal e aquela história era nossa, sabe? Foi muito legal isso e acho que vai ser muito legal acompanhar nos próximos 2 episódios. Enquanto os episódios não chegam, Júlia, como sempre, vou passar a semana revendo, reassistindo, não só o 6º episódio, como todos os outros, pra ver se eu perdi alguma coisa lá no HBO Go. Olhando suas anotações novamente. Olhando mais anotações e tomando uma aguinha pra ficar um pouco calmo, pra ver se eu consigo chegar até a próxima semana com a minha cabeça um pouquinho mais relaxada, tranquila e preparada. É isso. Então é isso. Então a gente se vê no próximo episódio. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. Perry Mason Podcast é escrito e apresentado por Júlia Gavilã e Luiz Egino, dirigido por Alexandre Maron, produzido por Guilherme Pinheiro e Maiara Isidoro, editado por Jéssica Correia, é uma produção da HBO e da Ampere.